Fala galera, mais um videozão aí pro canal, né? O Flamengo tá causando um alvoroço dentro e fora de campo. Hoje vamos tratar, né, do alvoroço fora de campo, mas dentro de campo todo mundo tá acompanhando aí, né? O Flamengo conquistou aí o Derby das Américas em cima do Cruz Azul. Ontem conquistou a Copa Challenger, né, em cima do Pirâmides do Egito. E agora vamos em busca do título oficial aí, né, que é do Intercontinental, que será contra o PSG na quarta-feira que vem. Mas o assunto hoje é tratado fora de campo e vamos ver aí o que o BAP falou sobre a projeção do Flamengo para 2026. Também a equipe do All Sports debateu muito aí a obsessão do Flamengo pelo Vitão e também pelo Brasão aí, que o Flamengo já fez proposta para o Inter pelo Vitão, já foi recusado. O Brasão, o Flamengo chegou a abrir negociações, mas o Santos está pedindo um valor muito alto. E vamos ver aí se o Flamengo vai encarar isso. Segundo o PVC, já é dado como certo a chegada desses dois atletas aí para o Flamengo. E a gente vai acompanhar tudo aí, ver o que eles estão falando aí do Mengão fora de campo, beleza? E o All Sports também projetou o investimento do Flamengo aí, que está na casa mais ou menos aí de investimento em atletas de 700 milhões de reais, novo patamar aí para o Mengão. Então vamos ver aí o que estão falando, né? O que falaram durante a semana aí do Mengão, certo? E qual que é o projeto do BAP aí para 2026 para o Flamengo. Mas antes da gente ir pro vídeo, pessoal, se inscreve aí. Curta o vídeo aí também. Se comenta aí, pessoal, se está correto, né? O BAP projetar esse investimento de 700 milhões aí em jogador em 2026, se isso não vai afetar o clube também, beleza? Então, bora pro vídeo. Que você fizesse primeiro essa avaliação de primeiro ano com 2 títulos e um campeonato brasileiro que no início do ano era uma prioridade para o Flamengo voltar a vencer, né? Bom, boa noite. Foram mais de 2, né? Porque teve a Supercopa, teve o Carioca. Foi um ano absolutamente especial. Quando você planeja, quando você implementa tantas mudanças como a gente fez, e você é agraciado com os títulos que nós conquistamos, conforme planejado, é absolutamente especial. Isso foi um ano mágico para a gente. E, eventualmente, ainda pode ter uma cereja do bolo aí nesse fim de ano, nessa Copa Intercontinental. Então, até agora já foi um ano sensacional. E as conversas com o Felipe? Vai ficar de presente de Natal essa renovação? Como tá? Eu espero que sim. Elas estão evoluindo bem. Foram interrompidas por uma causa boa, né? Que foi o Mundial. Não dá para você estar discutindo isso agora à distância. Então, o que era para estar fechado até dia 15, andou uns 10 dias para frente. A gente espera estar fechando ainda esse ano. O brasileiro era mesmo o principal desejo e ambição dessa diretoria para esse ano? Desde sempre, o tempo inteiro. Durante o processo eleitoral, eu sempre falei que, na minha opinião, era uma vergonha o Flamengo, com a dimensão que tem, não levar o Campeonato Brasileiro a sério. Eu sempre disse que a minha prioridade era o brasileiro. Tanto é que a premiação pelo brasileiro no Flamengo é maior do que a da Libertadores. Então, basicamente, nós fizemos aquilo que estava no planejamento e entregamos aquilo que a gente desejava. Lá no Rio Grande do Sul saiu uma notícia hoje de um interesse do Flamengo no Vitão, uma proposta, isso é verdade? Eu não falo de nome de jogadores, esse é o trabalho do Boto e essa é uma conversa com ele. Eu discuto conceito, perfil de atleta e outras coisas, mas nomes não. Nas últimas gestões, né, o Flamengo recuperou protagonismo no futebol sul-americano. Falta um Mundial que não vem desde 81. Como é que está a expectativa do presidente com a possibilidade de voltar a ser campeão do mundo? É o que eu falei, eu só penso no Cruz Azul. Tá certo? A torcida do Flamengo não tinha absolutamente nada. Uma semana atrás, são 44 anos sem um título mundial. A torcida do Flamengo pode esperar mais um pouco. Galera, vamos pensar no Cruz Azul, porque eu já vivi situações delicadas como o rubro-negro, pensando muito na frente, tropeçando no Santo André da vida, nos América do México. Então, um dia de cada vez, vamos pensar no Cruz Azul com o máximo respeito. E nessas premiações aqui, está esperando o Flamengo dominar a seleção do campeonato? Arrascaeta, o craque, Felipe Luiz, melhor técnico? Sinceramente, eu espero que não, para todo mundo ficar mais caro, né? Então... Valeu, presidente. Obrigado. Queria te perguntar sobre essas prioridades, né? O Flamengo cumpriu o que queria ser campeão brasileiro, se colocou como a principal prioridade. Isso se mantém para os próximos anos? O Flamengo continua encarando o brasileiro como o principal campeonato? Com toda certeza. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. O desafio do Flamengo, pelo tamanho que o Flamengo tem, pelo que a gente investe, o que a gente vai investir, pelo elenco que a gente tem que brigar por absolutamente tudo. Então, a diferença é que 26 não tem prioridade. Flamengo, então, para tentar ganhar tudo. O torcedor, então, pode esperar mais investimentos no futebol para, quem sabe, uma tríplice coroa inédita? Com toda certeza, esse é o plano. Valeu. Do ofício que o Flamengo mandou hoje, pedindo a padronização dos gramados para a CBF. Não é só padronização, né? Nós temos feito uma campanha importante contra o gramado de plástico. Ano que vem serão 18 estádios, 6 de plástico. Não tem nenhum desses na Europa, não tem nenhum desses na América do Sul. A gente fica pegando uma ideia de países que tem 10 meses por ano com gelo, que se você não tiver um campo desse, você não joga futebol. Do meu ponto de vista, é uma vergonha que a gente aceite isso no Brasil. Então nós vamos trabalhar abertamente contra isso, não só pela padronização dos gramados, como pelo do campo que a gente joga. Campo de plástico não. Essa é a posição do Flamengo, já tenho dito, a gente repete. Quem pensa em ganhar dinheiro fazendo show, devia trocar de negócio. Sai do futebol e vai viver de show business, não tem problema. Mas achar que o futebol
precisa de um campo de plástico porque você vai fazer show, definitivamente a gente não concorda com isso. Boa noite, pessoal. Valeu, presidente. Então, galera, isso aí foi um pouco do posicionamento do BAP aí sobre o ano de 2026, né? Comentou também a questão dos gramados aí, que alguns outros estádios vão adotar também essa questão do gramado aí sintético, né? E ele falou que o Flamengo é totalmente contra isso, certo? Então ele vai lutar severamente contra o gramado de plástico, que ele falou, né? Que a gente sabe que é o gramado sintético. E agora vamos ver aí o que o Rodrigo Matos aí falou, né, sobre o investimento do Flamengo para 2026, que vai girar em torno de R$1 bilhão de folha salarial, sendo que 700 milhões seria para investimento em jogadores, beleza? Então, bora ver o que ele falou aí também. Olho na tela aí com a reportagem publicada pelo Rodrigo Matos sobre o faturamento que o Flamengo projeta para 2026. Aliás, um investimento. O Flamengo projeta aumentar investimento para 1 bilhão. Vou repetir. Flamengo projeta aumentar investimento para 1 bilhão em futebol em 2026. Vamos lembrar que esse ano o Palmeiras, o principal rival do Flamengo, investiu 700 milhões e não ganhou nada. 800 não ganhou 800. Então o Flamengo projeta investir mais do que o dobro do que o Palmeiras investiu. Eu não vou nem falar dos outros, porque dá vontade até de chorar, mas é sobre isso que estamos falando, né? Se alguém acha que isso não vai ser suficiente para o Flamengo seguir dominando o futebol brasileiro, não sei o que será. Mas diga lá, Rodrigo. Então, vou fazer uma correção, Tirone. 1 bilhão considera a folha salarial. Então, é folha salarial mais contratação de jogadores. Ah, sim. Seria um investimento, essa informação que eu tive lá dentro, similar ao do Palmeiras desse ano. Algo como 700 milhões, 600 milhões em aquisição de direitos de jogadores. O clube gastou esse ano, sem impostos, em torno de 380 milhões. Aí você tem um imposto aí de 20%, porque paga imposto para cada vez que você contrata um jogador do exterior. Mas aí, então é folha mais direitos. Então, mas é um aumento em relação a esse ano. Esse ano o cálculo foi em torno de 750 milhões, pelo que eu ouvi, dos dois, folha mais direitos em jogadores, sem considerar esses 20% de impostos. Então, o BAP comentou isso com um ex-jogador, que soltou isso, eu fui conferir, de fato a informação está correta. Eu até esqueci quem é o ex-jogador, mas a informação está correta, tem essa previsão dele aumentar o investimento e, segundo me falaram, é sustentável em manter a poupança para a construção futura do estádio, que vai começar a ser feita a partir do ano que vem, ou vai começar a ter um acúmulo de caixa, é o plano do clube, mas para uma construção mais na frente, até porque nesse início a poupança é menor, né? Ela vai aumentando e a cada ano você vai aumentando o dinheiro que se acumula para a construção do estádio, que já é a decisão hoje do que vai ser feito com esse acúmulo de dinheiro e não pegando empréstimo. Mas então vai ter um aumento de aquisição ali de jogadores, vai ter um investimento provavelmente mais parecido com o que teve o Palmeiras esse ano. Então, lembrando, foi muito falado ali por muita gente sobre o poder econômico do Flamengo. Esse ano o poder econômico foi do Palmeiras, né? Foi ele que investiu mais dinheiro, só que o futebol não foi correspondente ao que teve de investimento. Então, galera, nós ouvimos aí um pouco, né, da equipe do All Sports aí, que eles falaram sobre a projeção de investimento do Flamengo, né? Criticaram também o Palmeiras, né, pelo o investimento que eles fizeram na temporada de 2025 e não rendeu muitos frutos aí para o clube, né? E o Flamengo vai investir mais que o dobro aí. Na verdade, um pouco menos que o dobro no ano que vem. E esse ano a gente investiu menos que o Palmeiras, conquistou praticamente todos os títulos, exceto a Copa do Brasil, né? Ano que vem, então, esperamos aí que conquistemos muito mais, né? Já começando aí com a Supercopa do Brasil aí, que é o primeiro título aí que possivelmente o Flamengo vai disputar, assim, que vale taça, né? Então vamos ver aí como vai ser o ano de 2026 do Flamengo. E agora vamos ver aí o porquê da obsessão do Flamengo pelo Vitão e pelo Brazão, goleiro do Santos aí e zagueiro do Internacional. O Flamengo pretende, né, investir no Vitão e descontar aquele valor lá que o Thiago Maia, né, que o Internacional deve para o Flamengo em cima do Thiago Maia, beleza? Então vamos ver aí que a galera também do All Sports falou e o PVC já deu como, entre aspas, né, já deu como certo de que esses dois jogadores vão chegar no Flamengo. Então vamos acompanhar o que eles falaram aí também. Falava aqui que o Flamengo está precisando de mais um zagueiro para estar ali na mesma prateleira de Léo Ortiz, Léo Pereira e do Danilo também. Foi no Vitão, mas fez uma proposta de 53 milhões de reais e não foi suficiente para levar. Aí o Inter fez uma contraproposta de 75,8 milhões, tinha aí esses valores divididos com o abatimento daquela dívida pelo Thiago Maia, né, aquela antiga dívida que o Inter tem com o Flamengo. E aí o Flamengo estava nessa negociação, mas ainda não conseguiu, porque o Inter está se mantendo firme aí para manter o jogador. Pelo desejo antigo do Flamengo, será que rola, PVC?
Eu acho que pelo dinheiro que o Internacional precisa. E a pergunta é se o Palmeiras vai entrar nessa história. O Palmeiras observa a distância. O Vitão foi jogador formado no Palmeiras. E depois foi vendido com o Shakhtar e voltou na cláusula da guerra e voltou para o Internacional. Eu acho um excelente zagueiro. O Palmeiras está na espreita, mas a questão eu acho que vai acabar avançando o negócio porque o Internacional precisa, de dinheiro e 2, precisa se livrar da dívida com o Flamengo. Gabriel, você gosta? Você acha que reforçaria bem o Flamengo? Eu acho um excelente zagueiro, jovem, como bem lembrou o PVC, formado na base do Palmeiras, passou pelo Shakhtar também, onde foi bem, achou seu espaço no Internacional, mas obviamente, quando você é parte do princípio técnico, ele seria titular mais uma temporada no Internacional. Agora, do aspecto financeiro, o Flamengo pode pagar para ter um bom zagueiro que seria titular em 20 clubes, talvez, ali, do futebol brasileiro, né? Até no próprio Flamengo, mas ele pode pagar esse valor para ter ele no banco de reservas. Então, é um pouco dessa prioridade, né? Desse privilégio que tem o time do Flamengo em ter esse tipo de jogador. Acho o Vitão excelente contratação para esse Flamengo, agrega muito. A gente pontuava aqui que foi um Flamengo que jogou no risco na temporada, na posição do zagueiro, né? Teve Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, mas aí depois teve que usar a garotada da base, tentou ali algumas mudanças. Acho que seria uma grande movimentação e claro que o Internacional faz um jogo duro agora, né? Entende que é um Flamengo que pode ganhar até agora o Mundial, tá jogando nesse momento, né? E vai ter muita premiação, vai ter ali um orçamento alto para a próxima temporada. O BAP falando em gastar 1 bilhão. Então dá para tentar subir esse valor também, né? Pois é, pra gente só detalhar aqui as contas, os valores para vocês. O Flamengo ofereceu 53 milhões, seriam 31 milhões de entrada, mais o abatimento da dívida, que hoje está em torno de 21 milhões. E o Inter fez uma contraproposta de 75, que é entre o pagamento pelo jogador, mais o abatimento da dívida. Mussetti, te ouvindo sobre Vitão, né? O Inter tá certo em segurar, ainda mais para um Flamengo que é tão poderoso. Quando a gente fala de Flamengo e de Palmeiras, as coisas ficam mais caras, né? Porque sabem, ali tem dinheiro. Então, para vender para um Flamengo, eu vou subir meu preço aqui, porque eu sei que ele pode pagar. Pois é, a janela mal começou, né? O presidente do Flamengo falando em gastar 1 bilhão, como o Sá lembrou, não é 1 bilhão em reforços, né? É 1 bilhão pro departamento de futebol, mas mesmo assim é muito dinheiro. Tem clube que não faz 1 bilhão por ano, a maioria. E o Flamengo quer gastar 1 bilhão. É uma diferença monstruosa para a maioria dos clubes do Brasil. E o Inter, sabendo disso, ficando na Série A, porque se tivesse caído, eu imagino que essa proposta que o Flamengo fez teria sido aceita rapidão. Mas já que você continua na Série A, que você quer um ano melhor, o Vitão é um pilar dessa equipe. Eu acho que para o Vitão também vale a pena pensar bem sobre o futuro, porque mesmo mal no Inter, ele era titular. Vimos aí um pouco, né, do que a equipe do All Sports falou, né, sobre a contratação do Vitão e sobre essa negociação com o Internacional. E vamos continuar vendo aí, né, o PVC ainda dando como certo essa chegada do Vitão e também do Brasão no Flamengo. Vamos continuar aí. O Flamengo está buscando jogadores para 3 posições em especial. Para o gol, para um reserva do Rossi. Um zagueiro, precisa de mais um zagueiro à altura dos 3 principais ali da dupla titular, Léo Pereira e Léo Ortiz, além do Danilo. E também um atacante, né, para repor a ausência do Pedro, que está machucado. E também um jogador de lado, caso algum saia, enfim. Ô, Mussetti, como é que o Mengão tem que atacar nesse mercado da bola? São essas mesmo as posições que o Flamengo mais precisa? Com certeza, Lu, acho que o diagnóstico está muito claro. Precisa, sim, de uma alternativa ao Rossi, né? Já falamos aqui do Gabriel Brasão, do Pedro Morisco, do Curitiba como alternativas. Precisa de um zagueiro, por mais que os 2 jovens sejam promissores. O Danilo já tem a sua idade, o Léo Ortiz teve problemas físicos, né? Só o Léo Pereira teve ali uma presença maior e precisa de uma alternativa para o Pedro. Não sabemos como é que vai ser o futuro do Juninho, se ele vai ter, sim, essa uma terceira opção no elenco, ou se ele vai ser negociado, mas o Flamengo precisa de uma sombra para o Pedro, alguém em alto nível. A princípio, por exemplo, seria Carrascal para ser uma alternativa ao Arrascaeta. E no fim das contas, eles se ajeitaram e jogaram juntos, porque o elenco é muito bom, o Felipe Luiz é um grande técnico, acaba encaixando grandes jogadores. Mas acho que essas 3 posições são muito importantes. E com esse dinheiro para investir apenas, entre aspas, para corrigir os problemas do elenco, para reforços pontuais, certamente o Flamengo vai trazer grandes reforços. E também, né, claro, é uma ocasião, né, numa oportunidade, se puder trazer um grande nome, claro que o Flamengo vai fazer, até porque tem aí um saldo aí, tem um caixa para contratar, para gastar 1 bilhão em 2026, considerando já a folha salarial, mas tem bala na agulha aí para fazer contratações. Eu tô falando a frase que eu ouvi do BAP. Sim. A frase que eu ouvi e preciso de interesse do BAP foi essa. Se eu tiver que gastar 1 bilhão de reais para ganhar tudo, eu gasto. Podemos gastar. E também, assim, de novo aquela história do investimento. Você fazer o investimento. O Flamengo gastou muito dinheiro em 2023 para mudar o time. E não ganhou nada em 2023 porque era o ano da mudança. O Palmeiras gastou muito dinheiro nesse ano, 700 milhões de reais, para mudar o time. Então é um time para os próximos anos, não é um time para ganhar tudo neste ano. O Flamengo tem condição de gastar o dinheiro que ele quiser gastar, até 1 bilhão, para montar um time que continue ganhando todos os torneios. E são essas as posições, PVC? A gente está falando aqui, né, de um zagueiro. Até quero perguntar para o Mussetti já. Entre os goleiros, o Brasão é um nome bastante falado, então tem o lado do Santos nessa história.
Vitão do Inter é um zagueiro que está sendo cotado aí para entrar no radar do Flamengo, pensando nessa contratação. E atacante, um concorrente para o Pedro. O Flamengo sofreu com isso quando não teve o Pedro, né? O Felipe Luiz usou o Plata, usou o Bruno Henrique, mas nenhum era fazia exatamente a função do Pedro. E também para os lados, porque Michael e Cebolinha podem sair. Cebolinha, inclusive, está fazendo sua propaganda por aí, porque quer jogar mais. É isso que o Flamengo precisa? Eu acho que precisa de um zagueiro e precisa de um centroavante. O centroavante não tem. O Bruno Henrique não é centroavante. Então falta o centroavante para a reserva do Pedro. E falta um zagueiro. Porque teve que jogar o João Vitor, que jogou razoavelmente contra o Mirassol, mas não está pronto. E aí o Vitão tem uma discussão se o Palmeiras vai entrar nessa história ou se não vai. O Flamengo é o grande favorito para contratar o Vitão. Para mim, o Vitão é um grande zagueiro. Principalmente se ele vier para ser opção. Tá nesse patamar flamenguista, dessa zaga flamenguista, que é uma zaga, assim, seleção brasileira, né? Léo Ortiz e Léo Pereira fizeram uma baita temporada. E ainda tem o Danilo, que foi o herói do título da Libertadores. Eu acho o Vitão zagueiro de seleção. O Vitão foi zagueiro de seleção de base, é um zagueiro de seleção. No ano passado chegou a ser cotado para a seleção também, né? Esse ano não foi tão bem, até porque o time todo não ajudou, né? Mas até o ano passado foi muito bem também. Time bom consagra zagueiro ruim. Time ruim enterra zagueiro bom. O Internacional esse ano enterrou o Vitão. E pelo lado do Inter, o Inter até cogita vender o jogador porque ele pode perder valor de mercado. Tem contrato até o fim do ano que vem. Então, se ele ficar pelos lados lá do Rio Grande do Sul, vai perdendo valor. Então, o Inter tem um interesse aí em negociar o atleta. Goleiro, hein, Mussete? Brasão, um goleiro que vem sendo bastante falado aí, que, né, a gente já falou aqui da importância dele para o Santos nessa temporada. Outro que também está sendo cotado é o Pedro Morisco, que foi destaque da Série B pelo Coritiba, um atleta jovem de 21 anos. Andou alguma coisa em relação ao Brasão? Agora, com a permanência na Série A, mais difícil o Santos perder um cara como esse, né? Lu, é mais difícil, mas o Santos está com muitos problemas financeiros e eu imagino que o mercado saiba bem disso. O Santos não tem dinheiro para pagar o 13º, precisou de empréstimo. O Santos tem um tal do funding, né, onde os próprios dirigentes colocam dinheiro e o Banco Safra devolve. Então, é praticamente o presidente pagando do próprio bolso os salários do elenco, anteciparam todas as cotas. Então, o Santos precisa vender jogadores. O Conselho projetou um déficit de quase 100 milhões de reais para o ano que vem, que o Santos vai ter que, de alguma forma, conter vendendo jogadores. Então, a ideia, o plano ideal, é ficar com o Gabriel Brasão. Mas se chegar em bons milhões de euros, eu acho que a mão do presidente Marcelo Teixeira vai coçar, ele vai tremer para aceitar. O que se fala é que como o Santos tem 60% dos direitos econômicos do Brasão, 30% da Inter de Milão e 10% do próprio Brasão. O Santos gostaria de 10 milhões de euros pela sua própria parte, que é um valor que eu imagino que o Flamengo tenha dificuldade para chegar, visto que no meio do ano ofereceu 8 milhões de euros por 100%. Eu teria que aumentar muito essa proposta e existe também pelos lados do empresário do Brasão o interesse, em caso ele seja negociado, de voltar para a Europa. O Brasão era goleiro de seleção de base, começou muito bem no Cruzeiro, foi para a Inter de Milão, não se afirmou, passou por vários empréstimos, ele errou muitas tomadas de decisão na carreira, ele próprio admite isso. Então, quando ele volta para o Santos, retoma esse protagonismo, ele pensa em voltar para a Europa para fazer diferente do que fez com a Inter, né? Para se firmar, para não ter o mesmo roteiro fora do país. Então, os planos do Brasão eram sair do Santos para a Europa e os empresários buscam isso. Mas o Flamengo vai vir com uma boa proposta, ainda não oficializou e o Santos tem muitos problemas financeiros. Então, por mais que a ideia seja ficar, eu acho que vai ser difícil para o Santos segurar. Difícil, PVC, juntando esse combo aí. O Santos com problemas financeiros, o Flamengo, né, um tubarão querendo contratar e ainda o mercado europeu num goleiro que está valorizado. Qual será o futuro de Brasão? Sim. Tem um detalhe importante nessa história, porque o Brasão ele praticamente virou profissional com 24 anos de idade, né? No ano passado. Porque ele vai para a Inter de Milão depois de estrear pelo Cruzeiro e não joga. Ele passa de um empréstimo para outro sem atuar na Europa. Então ele passou dos 18 aos 24 anos sem ter 2 jogos seguidos. Ele veio para o Santos com 10 jogos como profissional aos 24 anos. E desde que o João Paulo se machucou na Série B, ele é um titular absoluto. Eu acho que é um argumento bem importante para o Alexandre Matos usar. Então, galera, nesse vídeo aí acompanhamos, né, a previsão de investimento, né, que o BAP projetou para 2026. A equipe do All Sports debateu muito nessa questão do investimento do Flamengo, essa projeção, né, na verdade, não é investimento, que vai gerar em torno de 700 milhões de reais para investir em jogadores em 2026. E a folha salarial subiria para cerca de 1 bilhão e pouquinho ali, né. Então, o PVC, né, ele chegou até a dar como certa a chegada do Vitão, aí, zagueiro do Internacional, e também do Brasão, goleiro do Santos. Mas isso aí é tudo, vamos dizer assim, só está cogitando, porque não tem nada certo. O Flamengo abriu já a negociação com o Brasão nesse ano, mas o Santos não aceitou, porque o Flamengo queria comprar 100% do jogador. E o Vitão também, o Flamengo fez a proposta aí, e o Internacional está pedindo 75,8 milhões de reais. No meu ver, não é um zagueiro que vale tanto assim. O Brasão, apesar dele ser um jogador que faz muitas defesas difíceis, né? Ele faz muito mais defesas difíceis do que o próprio Rossi. E, se eu não me engano, são cerca de 70% mais defesas difíceis que o Brasão faz do que o Rossi. Até porque a defesa do Flamengo é muito segura, então chega muito pouca bola no Rossi, né? Então, no meu ver, também é um goleiro que não vale tanto esse investimento.
apesar de que se ele chegar no Flamengo vai ser para ser reserva, e provavelmente ele não vai querer isso também para a carreira dele. Depois voltou da Europa, ele só tinha jogado 10 jogos como profissional, voltou para o Santos e se firmou titular após a lesão do outro jogador, o outro goleiro do Santos, né? Mas é algo aí que o Flamengo vai chegar pesado em 2026 e vamos ver aí o desfecho dessa história aí com o Vitão, né? E com o próprio goleiro Brazão, beleza? Então esse era o vídeo mesmo de hoje, agradeço aí você que assistiu até o final, né? Se inscreve aí no canal, não se esqueça, dê o like aí no vídeo também, para fortalecer grandemente o canal. E até o próximo vídeo.